partir do momento que você é homem, de você fazer uma postagem, não apaga não, deixa a postagem. Porque, como a gente diz, né, o print é eterno. Então ele faz uma postagem direcionada, de repente, a um dos capitães da equipe, mas por que não resolve isso lá dentro? Por que não resolve isso lá dentro? Claro. Você viu o Hulk entrar em alguma polêmica? O verdadeiro capitão da equipe entrar em alguma polêmica? O Hulk não entra em polêmica. Então esse é o verdadeiro líder da equipe. Então o problema vai muito além. Não é somente isso, sabe? Eles estão, o que mostra que estão enfrentando um problema dentro de vestiário. Viu também uma clara divisão dentro do elenco do Atlético. Porque o Gustavo Scarpa, por exemplo, né? Ele fez um post e o Lianco já tinha postado antes, depois ele se manifestar, dizendo primeiramente que jamais notificaria o Atlético, enfim. Ele fez um outro post meio enigmático, onde ele colocou uma frase, assim, ele disse família, interrogação, jamais. E algum tempo depois, o Gustavo Scarpa fez um post dizendo que tinham algumas pessoas que estariam querendo aparecer, né, diante dessa situação, e aqueles que não precisariam de puxar saco ou de fazer média. Ele ainda escreveu ali que ia deixar o post no ar por 2 minutinhos só por o print, enfim. Mas é claro que há uma divisão dentro do elenco do Atlético entre esses jogadores que entendem que estão no direito de cobrar o clube pelos atrasados e aqueles outros que preferem adotar um pouco mais de cautela frente a esse momento que o Atlético está vivendo. Semana que gera de pressão dentro do Atlético por conta dos resultados ruins e do desempenho abaixo da equipe. Você mesmo citou aí a partida contra o Palmeiras, né, onde o Atlético jogou muito mal. Inclusive, na entrevista coletiva, o Cuca afirmou que foi a pior atuação do Atlético no ano. E na volta para Belo Horizonte, né, torcedores foram até o aeroporto cobrar os jogadores, então já era um ambiente de pressão. E ontem todas essas notícias aí agravando ainda mais essa crise dentro do Atlético. Começou no meio da tarde com a informação de que o Rony, atacante, entrou na Justiça do Trabalho cobrando, né, pagamentos atrasados referentes à FGTS, a luvas e também a direitos de imagem. O Atlético se manifestou um tempo depois através de nota, dizendo que não tinha conhecimento dos pedidos do jogador, afirmou que os salários estavam em dia e que o que estava atrasado seriam o pagamento de direitos de imagem atrasados em 2 dias. No fim do dia já, né, depois de uma conversa com o Vitor, diretor de futebol do Atlético, o Paulo Brax, que é o chefe do departamento de futebol do Galo, e também o técnico Cuca, o Rony acabou voltando atrás e, segundo o Atlético, né, iria retirar ainda hoje de manhã essa ação na Justiça do Trabalho contra o clube. Só que em meio a tudo isso, né, foram surgindo também informações de que outros atletas notificaram o Atlético, esses de forma extrajudicial, também em relação a atrasos de pagamentos referentes a luvas, a premiações, direitos de imagem, enfim. Alguns jogadores como o Gustavo Scarpa, o Igor Gomes e o Guilherme Arana. O Guilherme Arana, inclusive, foi às redes sociais, primeiro para negar a informação de que ele teria acionado o clube judicialmente, mas também para confirmar, né, que ele sim tinha notificado de forma extrajudicial o Atlético, mas fazendo questão de ressaltar que era uma forma de oficializar, né, essa insatisfação e também de buscar um diálogo. Ele também fez questão de dizer que, apesar de tudo isso, ele tá lesionado, não está disponível para o próximo jogo, mas que ele está focado nos próximos compromissos com o Atlético. Outros atletas que tiveram os nomes citados aí também se manifestaram pelas redes sociais negando que teriam notificado o Atlético de forma extrajudicial, caso do Gabriel Menino e também do Lianco. Fato é que o Atlético vem convivendo com atrasos em pagamentos desde o primeiro semestre. A diretoria já tinha reconhecido isso, né? O salário do mês passado, por exemplo, o salário de julho, aliás, por exemplo, ele teria que ter sido depositado no dia 5 e ele só foi pago no dia 15, na semana passada, antes da viagem do Atlético para Colômbia para enfrentar o Bucaramanga no primeiro jogo dos playoffs das oitavas da Sul-Americana. Também, através de rede social, houve uma manifestação do Rubens Menin, que é um dos acionistas da SAF do Atlético, dizendo que o clube tem um projeto a longo prazo e que vai honrar com os seus compromissos. E uma reunião foi marcada para hoje entre esses investidores do Atlético e os jogadores do Galo. A reunião vai acontecer logo mais na Arena do Galo, porque o clube tem um treino hoje às 3h30 da tarde, vai ser no estádio esse treino, último treino de preparação para enfrentar o Bucaramanga no jogo da volta dos playoffs da Sul-Americana amanhã. Olha, eu acho que a grande prova de que a Virosaf nunca mais vai ter problema, né? Assim, não é o modelo que é a solução.
é a maneira como o clube é administrado. Pode ser SAF, pode ser associativo. E o Galo também, sabíamos que seria um ano complicado, né? Anunciado pelo próprio Clube Atlético Mineiro, quando se viu sem Libertadores, né? Sem a disputa da Libertadores, e o próprio Galo anunciou que esse ano seria um ano de apertar os cintos. Mas aí o time investiu, o clube investiu, contratou, e a gente tá vendo um Clube Atlético Mineiro em dificuldade, né? E com isso escancarado publicamente, dificuldade financeira. Alguém quer comentar? Não, assim, 2 pontos, né? Esse ponto que você traz é fundamental. A gente tem que avaliar a administração, seja um clube associativo ou uma SAF. O Atlético, juntamente ao Corinthians, né? Eles têm as 2 maiores dívidas do país, isso é publicado em balanço, né? Não é uma opinião, é uma informação. Os gestores do Atlético, né? Os 4 R's, principalmente o Menin, né? Que é o Rafael Menin, que é o principal gestor ali. Ele já declarou algumas vezes que o grupo deles já colocou mais de 1 bilhão no Atlético desde que o clube virou SAF. Há mais de um ano atrás, 1 ano e meio atrás, começou de fato esse trabalho. Mas a gente está percebendo que não foi ainda suficiente para dar uma reorganizada no clube. E aí eu vou voltar em algo que eu sempre falo aqui. Eu acho que falta muitas vezes, e não é só uma particularidade do Atlético isso, vários clubes passam por isso, uma comunicação mais direta com o torcedor. De que, de fato, você não vai conseguir ter um time que o torcedor espera durante um tempo e que durante aquele tempo ali, o torcedor vai ter que ser um parceiro de entender. É claro que você pedir isso a quem lida com a paixão nem sempre é possível. Às vezes você vai ser cobrado por isso. Mas, na grande maioria das vezes, esse torcedor fica chateado depois de uma derrota, depois de um jogo em que um jogador ali que é mais limitado tecnicamente falha e se percebe que não há jogadores de tanta qualidade naquele grupo. Mas com o tempo ele volta ao estádio, ele volta a apoiar porque ele percebe honestidade naquele discurso ali. Mas tem um detalhe, quando falamos de gestão, e aí essa discussão é muito interessante, porque o que importa não é o modelo, o que importa é a capacidade de quem vai dirigir um clube associativo, como temos Flamengo e Palmeiras, ou de quem vai dirigir um clube que virou SAF. Vamos pegar o final do ano do Galo. O final do ano do Galo é de extrema decepção. Perde a Copa do Brasil para o Flamengo e perde a Libertadores para o Botafogo, com o Botafogo desde os 40 segundos da fase inicial com um jogador a menos. Disputa contra o rebaixamento até o último termina o Campeonato Brasileiro com o fantasma do rebaixamento rondando até o fim. Pois bem, a situação financeira ali, ela poderia ter ido numa direção e não foi. Isso é futebol. Até aí não tem nada a ver com gestão. Isso é o futebol. Agora, o que tem a ver com gestão? Termina, há evidentemente uma enorme frustração, e aí vai ao mercado para trazer o Dudu, o Rony, o Júnior Santos. Você está com dinheiro em caixa para fazer isso tudo? Você está com capacidade de arrecadação para fazer isso tudo? Você vai cumprir os seus compromissos fazendo esse movimento? É uma distância entre o discurso e a prática. Antes de passar a palavra aqui para o Felipe, em cima do que você falou, se comunicar com a sua sociedade, com a sua comunidade, que é a sua torcida, e dizer o seguinte: torcedor, estamos todos num momento de profunda tristeza. Vamos ter um início de ano de austeridade. Não vamos sair gastando, temos que... Não. Você envereda por outro caminho. Esse caminho você traz um jogador como o Rony, você vai buscar o Júnior Santos, o Dudu, super caro. Entende? E está indo buscar o Biel. O Felipe joga lá, eu jogo lá e falo assim: vem cá, os caras não estão honrando o compromisso, mas estão... Segundo a matéria do GE, a chegada do Biel, o GE publica isso, trouxe um desconforto porque, segundo o GE, fora dito aos jogadores: enquanto a gente não resolver os salários, não traremos reforço. E aí chegou o Biel. Eu avisei aqui nessa bancada do Seleção, porque foi me dito por gente de dentro do clube, quando o Galo trouxe o Bernardo, não cabia na folha. Uma das vantagens da SAF é que você é obrigado a cumprir metas financeiras. E o Galo estava estourando ali a sua capacidade de pagamento. E eu avisei aqui, porque foi me dito por pessoas do clube. Vão ter que liberar espaço em folha e vão ter que negociar jogador. E o único jogador hoje que tem valor de mercado alto, de acordo com o que o Galo precisa, é o Paulinho. E aí veio a compra do Paulinho. Não foi um bom negócio esportivo, claramente, para o Galo. André, Fala, Felipe. Quando ainda atleta, e eu passei por diversos clubes e tive problemas como esse. De atraso, né? De atraso. Tive problemas como esse.
sobretudo no Brasil. Lá fora, joguei em clubes menores, mas nunca tive problema, graças a Deus. No Brasil eu tive alguns problemas. E sempre quando tinha esse problema, é do que o PC falou, chegava um cara, de repente o roupeiro, o porteiro, o massagista e falava, poxa, cara, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí que eu já tô 4 meses sem receber, tô 3 meses sem receber e tá complicado pra mim demais. Então, pra eles, aí entra a confiança, né? Pra eles entrarem notificando o clube, o Rony entrou pra notificar o clube, todos esses atletas que nós vimos pra notificar, é porque já tinha tido várias conversas e não há, obviamente, a confiança. Porque se tivesse a confiança, isso não seria externado, ninguém jogaria pra mídia, ninguém entraria com processo contra o clube. Então, são tantas coisas que influenciam isso aí, que influenciam o final do atleta fazer. O que não podemos como eu já vi porque a rede social é terra de ninguém, e a gente vê muito torcedor que ao invés de pelo menos tentar pensar, o cara é totalmente passional, age na emoção, ao falar que o atleta não pode continuar no clube, mas o atleta ele só pensa em dinheiro. Não, o cara não só pensa em dinheiro. Como se ele não tivesse o direito. Exatamente, ele está no seu direito. Se ele trabalha, ele tem que ser remunerado. O que não cabe é em 2025, um clube tão gigante como o Atlético Mineiro, deixar de pagar os seus atletas, deixar de pagar as pessoas que trabalham no clube, sabe? E o que mostra, o que se nota é que é muito mais do que isso. Porque você pega um dos capitães da equipe, que é o Lianco, que faz uma postagem, e aí eu acho que pelo menos foi homem de continuar com a postagem lá, e depois o Scarpa jogar uma conversinha fora numa postagem também, mas não sustentar a postagem. A partir do momento que você é homem, de você fazer uma postagem, não apaga não, deixa a postagem. Porque, como a gente diz, né, o print é eterno. Então ele faz uma postagem direcionada, de repente, a um dos capitães da equipe, mas por que não resolve isso lá dentro? Por que não resolve isso lá dentro? Claro. Você viu o Hulk entrar em alguma polêmica? O verdadeiro capitão da equipe entrar em alguma polêmica? O Hulk não entra em polêmica. Então esse é o verdadeiro líder da equipe. Então o problema vai muito além. Não é somente isso, sabe? Eles estão... O que mostra é que estão enfrentando um problema de vestiário. E Felipe, tem um outro detalhe, que aí é a parte da diretoria. Para de ir ao mercado. Se você não está conseguindo honrar os seus compromissos com aqueles jogadores que estão lá, e são jogadores de qualidade. O elenco do Galo não é um elenco ruim. O elenco do Galo é um elenco que te faz supor, sem nenhum exagero, que ele pode ter uma temporada competitiva. Claro. O ganhar ou perder, isso é do futebol, gente. Você não tem como cravar, vai ganhar porque contratou o Felipe, contratou o Beltrano, Não, isso não existe. Mas para de ir ao mercado, ou vai ao mercado quando você está cumprindo com as suas obrigações. Aí você pode ir ao mercado. O Flamengo vai ao mercado, vai trazer, trouxe agora, está negociando com o Carrascal, trouxe o Saúl. Por quê? Porque o Flamengo cumpre com as suas obrigações. Então ele pode ir ao mercado, como o Palmeiras vai ao mercado, como o Botafogo vai ao mercado. O Cruzeiro foi. O Cruzeiro foi ao mercado. Vou cumprir com as minhas obrigações. Agora, não pode falou que é amanhã. Aí você chega, olha no celular antes de entrar no carro, tá contratando fulano, tá contratando... Caramba! Agora, a gente tá fazendo hora extra para formar uma liga, né? E eu sou descrente para formação de liga. Eu também sou. Muito descrente, sempre disse isso aqui, porque os clubes não se veem como sócios, né? Eles se veem como inimigos. Então eles não conseguem chegar num acordo que eu acho que era o mais simples de se chegar, e eles acham mais complexo, que é a divisão das cotas de televisão. Eles não conseguem chegar e dificilmente vão chegar a um acordo. Então, assim, a liga já nasce morta por esse pressuposto. Imagina coisas mais complexas, como regras de fair play financeiro, regras que são para mim fundamentais, como obrigatoriedade de pagar em dia, de pagar seus credores, de não poder fazer o que o Corinthians fez com o Cuiabá, de comprar um jogador e não pagar. Imagina essas regras que são muito mais complexas do que a simples e mera divisão de cotas de televisão. Então, assim, a gente está muito atrás de algo importantíssimo e que acontece em todo mundo civilizado no futebol, que é a formação de liga. E a formação de liga ajuda você a ter regras simples como essa, que você não pode atrasar, você tem que pagar em dia, você tem que pagar jogador que você compre, etc. É o bem da indústria, o bem coletivo, né, Rizek? Isso aí não é visto... Eles não se veem como sócios de um produto, eles se veem... Farinha pouca no pirão primeiro. É o mandamento assim, brasileiro. Maria Cláudia, se você quiser fazer as suas conclusões finais, é agora, pra gente já mudar de assunto aqui no Seleção, minha cara.
Só amarrando exatamente tudo aquilo que vocês trouxeram, Rizé, que de fato é a apuração de que a principal insatisfação dos jogadores não é com os valores devidos em si, e sim com essa falta de cumprimento de palavra, com a falta de soluções, justamente porque prometeram que não iam contratar antes de resolver as pendências e o Biel chegou, porque pagam o salário num mês, fala que não vai atrasar, no outro mês atrasa de novo. Então isso é a apuração, trabalho dos colegas, do Pedro Spinelli, do Couto Rabelo, André Ribas, Laura Rezende, que estão trabalhando desde ontem, ouvindo fontes, e eles disseram que ouviram de várias fontes exatamente isso. A insatisfação maior dos jogadores não é com valores em si, mas sim com a falta de palavra e a falta de solução. Obrigado, Maria Cláudia. Grande abraço para você. Até a próxima no Seleção. A gente já coloca aqui o momento da turbulência, o motivo da turbulência, última delas. No Flamengo, queria finalizar, doutor? Não, é só que às vezes me dá a impressão de que ainda há no futebol administradores que olham para o jogador de futebol como um cidadão de segunda categoria, Certeza. a quem eu não devo cumprir com as minhas obrigações. E certamente, muitas vezes, é pronunciada a seguinte frase: se atrasar 2, 3 meses, estão ganhando aqui 1 milhão e pau por mês. A gente sabe qual é a origem disso, né, pessoal? É claro, é claro. É a luta de classe eterna. Exatamente. Então, assim, se atrasar, o cara ganha 1 milhão por mês, tu acha que se atrasar o salário dele, mal esquece. Volto a dizer, gente, primeiro, é uma cutícula no futebol brasileiro que ganha um salário que você possa considerar, poxa, esse é um salário. E segundo, independentemente disso, todo jogador de futebol, isso não é exceção, ele no mínimo sustenta umas 10 pessoas. Todo jogador de futebol. Independentemente da faixa salarial que ele está. E não interessa isso não que interessa. O jogador ganha. Ele tem que ser Assinou tratado um com contrato, respeito. tem que pagar em dia, Claro. cara. Uma coisa óbvia. É ridículo debater isso no futebol brasileiro, né? Não deveria existir esse debate. Pagar ou não pagar em dia, não deveria existir. Mas isso existe desde que eu me entendo por gente. É mais do que isso, né? Os atletas eles estão taxados como mercenário, né? Não, mercenário é mercenário. O cara tá 3 meses atrasado, então o time foi embora. Nossa, o cara é mercenário, amigo. O cara tá trabalhando, é um trabalho dele. O mercenário trabalha por dinheiro. Não, exatamente. Mercenário. Aí, é o contrário do e significado. o cara que tá falando, ele se a empresa faltar com 1 mês, com 15 dias, ele tá botando a Faz empresa greve. em justiça. Exatamente, faz greve, faz tudo, né? Poxa, o atleta de futebol é funcionário do clube também, pelo amor de Deus. O atacante uruguaio Brian Rodrigues, de 25 anos, que atua pelo América do México, é um dos alvos do Cruzeiro. O clube mineiro consultou as possibilidades de contratar o jogador, que também despertou o interesse do Santos, mas ainda não há negociação definida. O GE detalha a situação do atleta e a possibilidade de um acordo. A comissão técnica de Leonardo Jardim no Cruzeiro demonstra interesse por Brian, que está sendo considerado como uma opção. Ele é visto como um jogador com boa movimentação e que contribui com gols, mesmo não sendo o principal artilheiro da equipe. Brian, que é titular incontestável no time mexicano, está insatisfeito por ainda não ter recebido uma proposta de renovação do América, treinado pelo brasileiro André Jardine. O atleta possui um contrato até junho de 2026 e tem jogado normalmente no início da Liga Mexicana. Sem um acordo com o América, os representantes do jogador têm oferecido seus serviços a outros clubes nas últimas semanas, enquanto buscam uma solução com a equipe mexicana para a situação de Brian Rodrigues. Recentemente, Edgardo Lasalvia, empresário do jogador, afirmou que o América rejeitou 3 propostas que considerou insuficientes. Os valores envolvidos não atingiram as expectativas do clube mexicano, que espera algo entre 8 a 10 milhões de dólares. O Santos fez uma oferta que foi considerada baixa. O Inter Miami também fez uma proposta que não atendeu às expectativas. Os clubes, a 1 ano do fim do contrato, estão oferecendo valores inferiores ao que o América busca, que gira em torno de 8 a 10 milhões de dólares. O Al Rayyan, do Catar, ofereceu 7 milhões que também foi recusado, disse o agente em uma entrevista à ESPN do México. O interesse no jogador foi inicialmente destacado pelo Gol e confirmado pelo G. Recentemente, o Cruzeiro tentou contratar 2 atacantes, Gabri Martínez, do Braga, mas não conseguiu um acordo financeiro, e Matheus Gonçalves, do Flamengo, com quem tinha negociações adiantadas, mas que, em cima da hora, o clube carioca desistiu do negócio. Brian Rodrigues já foi cobiçado por Flamengo, Vasco e Santos. O atleta foi formado pelo Peñarol, sendo transferido posteriormente para o Los Angeles FC nos Estados Unidos. Passou um ano emprestado ao Almería, na Espanha, e na temporada 2022-2023 foi adquirido pelo América do México,
onde acumulou 106 jogos, 26 gols e 17 assistências. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!